Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, tá bom? Então vamos lá. O transtorno obsessivo compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade descrito na quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-V. Na 10ª edição do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, sua principal característica é a presença de crises recorrentes de pensamentos obsessivos, intrusivos e, em alguns casos, comportamentos compulsivos e repetitivos. É mais conhecido o TOC pelo comportamento repetitivo, tá? Então, conforme vai passando a aula, eu vou explicando melhor. Analogicamente falando, uma pessoa com toque é como um disco riscado, que repete sempre o mesmo ponto daquilo que está gravado. Pacientes com esse transtorno sofrem com imagens e pensamentos que os invadem insistentemente e muitas vezes sem que consiga controlá-los ou bloqueá-los. Então, galerinha, o que acontece? O toque é aquilo que eu havia dito, ele é mais comportamental, né? Tem mais a ver, ele é mais visível no comportamento, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que tem que lavar a mão de 15 vezes, por exemplo. Se ele não lavar a mão as 15 vezes, ele pensa que ele vai morrer, vai acontecer alguma coisa muito ruim com ele. É aquilo que eu disse, é um disco riscado. Pacientes com esse transtorno sofrem com imagens e pensamentos que os invadem insistentemente, muitas vezes sem que consiga controlá-los ou bloqueá-los. Para essas pessoas, a única forma de controlar esses pensamentos e aliviar a ansiedade que eles provocam é por meio de rituais repetitivos, que podem muitas vezes ocupar o dia inteiro e trazer consequências negativas na vida social, profissional e pessoal. Esse ritual, chamado de compulsão, um tipo de comportamento irracional e repetitivo que segue um padrão de regras e etapas extremamente rígido, geralmente pré-estabelecido pela própria pessoa. Então, a própria pessoa, ela estabelece um ritmo. Lavar a mão. Eu tenho que lavar a mão umas 50 vezes por dia e cada vez que eu for lavar a mão tem que ser pelo menos 15 vezes. Isso é a pessoa. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Se ela não fizer, é como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer com ela. Então ela precisa desse ritual, tá bom? É muito comum que pacientes com toque acreditem que, se deixarem de cumprir o ritual, algo terrível poderá acontecer. Esse comportamento tende a agravar-se à medida em que a doença não é tratada ou diante de algum evento estressante ou traumático. Por isso, o diagnóstico e o tratamento precoce são muito importantes e essenciais para a recuperação. Gente, é aquilo que eu havia dito, né? Se ele não fizer o ritual estabelecido por ele, pelo paciente mesmo, na cabeça dele pode acontecer alguma coisa de muito ruim, tá? Então tem tratamento para esse tipo de compulsão, tá? E que nós vamos falar mais para frente, mas é um ritual estabelecido pelo próprio paciente. Por exemplo, também eu tenho que tomar banho tantos números de vezes por dia. Porque se eu não tomar banho, eu posso morrer, eu posso ter uma bactéria que vai invadir meu corpo e eu vou morrer, tá? Deu para entender, espero. Estudos epidemiológicos coordenados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que aproximadamente de 1 a 2% da população mundial tenham toque. Olha quanta gente que tem esse transtorno, né? No Brasil, são cerca de 4 milhões de pessoas sofrendo com esse distúrbio, que é um distúrbio psiquiátrico. Muitas pessoas têm esse distúrbio, né? Mas não sabe que é um distúrbio, né? Desde quando se conhece por gente, tem um
ritual. Às vezes as pessoas até tiram um sarro disso, né? De toque, mas o paciente às vezes não leva tão a sério e tende a levar isso para a vida inteira. Vamos ver agora os tipos de toque, tá? Existem dois tipos de toque. O toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, no qual predominam os pensamentos obsessivos, mas a pessoa sem necessariamente ter comportamentos compulsivos é aquela pessoa que só tem uma compulsão na cabeça. Deixa eu ver um exemplo. A pessoa só tem obsessão, tá? Ela não tem o comportamento. Então vamos dizer que ela só pensa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. É só o pensamento, mas não tem o comportamento, tá? O transtorno obsessivo compulsivo caracterizado pelas obsessões e rituais que se repetem com frequência, cuja ansiedade só pode ser aliviada e controlada por meio dos rituais, que são repetidos compulsivamente e que chegam a atrapalhar diretamente na vida de quem sofre com a doença e de pessoas próximas. Então nós temos o que é só de pensamento, aquele que tem obsessão no pensamento, e tem aquele que tem obsessão no pensamento e do ritual. A maior parte dos toques é de obsessivo de pensamento e de ritual. Então ele precisa fazer aquele ritual, ter aquele ritual para tirar aquela obsessão da cabeça de morte, por exemplo, tá? Quais são as causas do toque? Os médicos ainda não são capazes de entender completamente o que está por trás do transtorno obsessivo-compulsivo, mas as principais teorias que cercam as causas da doença dizem respeito a 3 fatores: a biologia, a genética e o meio ambiente. Se vocês perceberam, a maioria das doenças, aliás, de todas que eu tenho dito até agora, tem um fator genético no meio, tá? Alguns pesquisadores acreditam que o toque pode ser resultado de alterações ocorridas no corpo ou no cérebro da pessoa. Outros estudos apontam o distúrbio para uma predisposição genética, muito embora os genes que estariam eventualmente envolvidos não tenham sido identificados até agora. Pode ser, como nós vimos em esquizofrenia, em depressão, né? É um problema de neurotransmissor também, um problema biológico, tá? Então, não se tenham certo quais são as causas, mas supostamente são essas que a gente acabou de falar. Fatores ambientais, como infecções, também parecem estar envolvidos. Pesquisas adicionais, no entanto, ainda precisam ser realizadas para corroborar essa hipótese. O que já se sabe é que essa doença se manifesta por um conjunto de fatores, sendo eles desde hereditários até fatores relacionados ao estilo de vida, situações de estresse, estrutura familiar frágil. Então tem todo um gatilho. Então se eu tenho no meu gene, né, supostamente é uma hipótese que eu tenha no meu gene o gene do toque por um gatilho, um fator familiar, uma coisa que eu tenha sofrido, né? Ou fatores ambientais como estresse ou uso de drogas pode desencadear o toque. Vamos ver agora os fatores de risco do toque. Os principais fatores capazes de aumentar o risco de uma pessoa desenvolver o transtorno compulsivo obsessivo incluem histórico familiar, como ter algum membro da família próximo com diagnóstico positivo para toque, né?
Então, algum membro mais próximo. Quais são os membros da família mais próximos? Irmão, pai e mãe, tá? Ou outras doenças psiquiátricas. Já falei anteriormente, depressão, esquizofrenia, né? Mas acho que está mais ligada à depressão mesmo. E acontecimentos traumáticos estressantes que tenham ocorrido na vida da pessoa, como a morte de um ente querido ou um acidente grave, ou ela pode ter sofrido um sequestro, um assalto, alguma coisa bem traumático na vida dela. Toque atinge as mulheres e homens na mesma proporção e na maioria dos casos. A doença surge durante a infância ou nos primeiros anos da adolescência, mas também pode iniciar na vida adulta. Então, não tem um tempo certo para a pessoa iniciar com essa doença psiquiátrica. Pode ser desde pequenos, né, até na fase adulta desenvolver toque. Agora vamos falar dos sintomas. Os principais sinais e sintomas do toque consistem basicamente em duas partes, o que dão o nome da doença: obsessão e compulsão. Essas são as duas partes dos sintomas, né? No entanto, é comum encontrar pessoas que desenvolvam apenas um dos tipos de sintomas, ou só obsessão ou só compulsão. Mas lembra que eu falei que existem dois tipos, né? De toque: o obsessivo, que não tem o ritual, e o compulsivo, que tem o ritual. O mais comum é o compulsivo, que tem o ritual, que precisa do ritual. Vamos começar falando dos sintomas de obsessão. Uma obsessão dentro do transtorno obsessivo compulsivo consiste em uma série de imagens, pensamentos e ideias que vêm à cabeça da pessoa insistente e repetitivamente, sem que ela possa controlar. Geralmente a obsessão vem seguida da compulsão, que nada mais é que uma forma de se livrar da própria ansiedade por meio de rituais e comportamentos repetitivos e irracionais. Então, os sintomas de obsessão é aquilo que fica martelando na cabeça do paciente: vou morrer, vou morrer, vou morrer, vai me matar, tá me perseguindo, como se fosse uma esquizofrenia, mas não tão severa, porque lembra que eu falei que na esquizofrenia eles têm alucinação também. Isso não, isso é só uma compulsão, é só uma ideia fixa na cabeça, tá bom? No entanto, a obsessão em uma pessoa com toque também pode manifestar-se isoladamente. Os casos obsessivos mais comuns na doença são obsessão por limpeza, que são geralmente resultado de um medo irracional de contaminação ou sujeira, fixação por uma organização rígida, que segue obrigatoriamente uma determinada ordem e simetria, pensamentos agressivos de autoagressão ou de outros pensamentos de carga negativa, pensamentos indesejados, incluindo de temas sexuais ou religiosos. Gente, quando ele diz aqui fixação por uma organização rígida, tem paciente que o negócio é tão sério que ele tem que arrumar o guarda-roupa conforme as cores. O cabide, todos tem que estar virado para dentro ou para fora. O negócio que eu falei para vocês é sério, de organização, de simetria, né? Eu passar pelo tapete e o tapete tem que estar simétrico e fica martelando aquilo na cabeça, sabe? Que o tapete tá torto, que eu preciso ir lá arrumar porque vai acontecer alguma coisa ruim, ou que não pode ter louça na pia porque tem que estar arrumado, e aquilo fica no pensamento, sabe? Por isso que é repetitivo, por isso que é uma coisa obsessiva, tá? Falamos dos sintomas de obsessão, agora vamos falar dos sintomas de compulsão. Em pessoas com toque, compulsões são comportamentos repetidos que
que o paciente se sente compelido a executar para controlar, prevenir ou reduzir a ansiedade causada pelas obsessões, ou ainda para impedir que algo terrível aconteça. O cumprimento dos rituais característicos do toque, no entanto, não trazem prazer para a pessoa, sendo capaz de reduzir a ansiedade apenas temporariamente. Então, gente, a obsessão, por isso que eu falo que os dois andam junto. É muito difícil a pessoa só ter a obsessão. A obsessão vem junto com a compulsão, que a compulsão é o ritual, tá? Então a pessoa fica com aquela obsessão e para aquela obsessão parar, ela precisa fazer o ritual. Por exemplo, já ouvi casos de que pessoas vão deitar. Aí fala assim: ai, será que eu tranquei a porta? Aí vai, tranca, vê a porta se tá trancada, volta. E é um ritual de vezes que a pessoa precisa fazer. Por exemplo, 10 vezes, 15 vezes, isso é a pessoa que estabelece. Ou até mesmo aquele ritual, aquela obsessão de: ai, será que eu desliguei o gás? Se eu não desligar o gás vai estourar, todo mundo vai morrer, aquela coisa toda. Então a pessoa tem aquela obsessão, tem que desligar o gás, tem que desligar o gás. Aí vem a compulsão. Ela vai ver se o gás está desligado. Aí volta. Aí depois vem de novo, volta em determinadas vezes. Isso é obsessão junto com a compulsão. Os sintomas de toque geralmente começam gradualmente, quer dizer, bem discreto, e oscilam em intensidade e gravidade durante toda a vida do paciente. Então, aquilo que eu falei, tem paciente que tem toque que nem foi diagnosticado. Às vezes leva até aquele ritual que ele tem como uma mania dele, e ele nem sabe que ele tem o distúrbio. Dependendo também da aderência do paciente ao tratamento e à realização de um tratamento que inclua não somente medicamentos, mas também psicoterapia individual. Os picos geralmente acontecem quando a pessoa está vivenciando um período de estresse intenso, mas também podem oscilar aleatoriamente sem haver desencadeantes claros. Então ela fica nessa oscilação de ter crise, né? E de não ter a crise. Ela fica oscilando. Claro que eu acho que em períodos em que ela tem um maior estresse, a crise é maior, que a gente diz que os rituais, né, a obsessão, ela fica mais frequente. Mas a pessoa às vezes nem percebe isso. Alguns pacientes são capazes de compreender que suas obsessões e compulsões são irracionais, mas nem sempre é o caso e nem sempre se estimula o paciente a procurar ajuda, pois geralmente o paciente se sente envergonhado e esconde seus sintomas. Sobretudo, as crianças têm dificuldade em reconhecer o que está errado. A criança não vai reconhecer que isso é uma síndrome, isso é óbvio, mas o adulto vai reconhecer nele compulsões, uma coisa repetitiva, que isso não é comum do ser humano. E os pais também podem reparar que essa criança lava muito a mão, ou essa criança toma muito banho, né? Ou a criança está mais ligada à higiene, né? Ou se não à organização, tá? Então, é óbvio que não tem uma coisa que não, se a criança tem mania de organizar tudo, organizar por cores ou por tamanhos, isso não é normal e tem que procurar ajuda médica. E qual é o tratamento que essas pessoas têm? A psicoterapia, já havia dito, individual, para o médico saber, através de conversas, o psicoterapeuta, o psicólogo, né, descobrir qual é o fator desencadeante para isso, o que aconteceu, o que provoca o gatilho para essa pessoa desencadear os rituais, né, a compulsão. E medicamentos para diminuir a obsessão, porque lembra que eu falei? A obsessão tem a ver com a compulsão,
tá? Então vamos diminuir a obsessão para diminuir os rituais, tá bom?